Meu marido fazia ligações escondidas à noite e me chamava de porca imunda, enquanto achava que eu dormia profundamente. O que ele não imaginava é que eu escutava cada palavra e alimentava minha vingança silenciosa. Descobri não apenas sua traição, mas o seu plano para me deixar sem nada. Ele riu enquanto planejava minha ruína, mas quando voltou de viagem com os papéis para eu assinar, a armadilha que montei se fechou. A cara de desespero que fez quando percebeu que eu havia transferido tudo para o meu nome, isso sim não tem preço. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Naquele final de tarde, nossa casa estava envolta em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho suave da chuva nas telhas. Sentada na poltrona da sala com uma xícara de chá já morno nas mãos, observava as gotas escorrendo pela janela e pensava nas mudanças dos últimos meses. Raul, meu marido, já não era o mesmo. Ele vinha agindo de forma estranha. Não era apenas distração ou cansaço de trabalho. Havia algo no seu olhar, uma inquietação que não combinava com o homem que eu conheci anos atrás. Não consigo precisar quando as coisas começaram a mudar. Foi aos poucos, como nuvens que vão se acumulando no céu antes de uma tempestade. Primeiro, foram as viagens de trabalho mais frequentes e sem explicações detalhadas. Depois, as ligações atendidas longe de mim, sempre em voz baixa, quase um sussurro. Quando eu perguntava, ele desconversava com um sorriso forçado. Assuntos da empresa, Helena, nada que você precise se preocupar. As malas dele começaram a ficar sempre à vista, como se estivesse pronto para partir a qualquer momento. E cada palavra na minha presença parecia medida, calculada, como se temesse deixar escapar algum segredo. Naquela semana, tudo piorou. Raul passava pela casa como um estranho, um hóspede temporário, sem conexão ou pertencimento. Na tarde de sábado, enquanto eu cuidava do jardim, ele se aproximou com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Vou ter que viajar de novo, Helena. 2 ou 3 dias no máximo. Apenas assenti, mas algo no meu peito se apertou. Havia uma história maior acontecendo, e eu estava sendo mantida fora dela. No dia seguinte, ele partiu com pressa, sem olhar para trás. A casa ficou vazia, mas carregada de perguntas não feitas. As noites seguintes foram longas. Tentei me distrair com tarefas domésticas, costurar, limpar armários, preparar receitas antigas. Mas cada canto da casa parecia sussurrar que algo estava errado. Foi quando, ao guardar documentos na cômoda do quarto, a gaveta emperrou. Puxei com mais força e encontrei um envelope amassado escondido no fundo. Dentro havia um papel com números e datas anotados sem explicação. Guardei comigo, sem comentar com ninguém. Eu ainda não sabia o que significava, mas tinha certeza de que não era algo trivial. Numa dessas noites solitárias, acordei no meio da madrugada com sede. Ao descer para a cozinha, notei uma luz fraca vindo do corredor. O celular de Raul, esquecido na cômoda, vibrava sem parar. O nome que piscava na tela não me era familiar. A curiosidade quase me venceu, mas recuei. Não queria agir por impulso. Voltei para a cama com o sono perdido, sentindo que havia algo prestes a acontecer. Na manhã seguinte, chamei minha amiga Nair para um café. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras e perguntou: Helena, você está diferente, com o ar preocupado. Está tudo bem entre você e Raul? Hesitei, tentando escolher palavras que não revelassem mais do que eu queria. Está tudo como sempre. Menti. Mas por dentro, eu já começava a entender que a paz daquela casa estava com os dias contados. Nos dias que se seguiram, a chuva deu lugar a um calor abafado, mas o peso dentro de mim não diminuía. Aproveitei a ausência de Raul para revirar a casa sutilmente, buscando mais pistas. No fundo do armário do escritório, dentro de uma caixa de sapatos velha, encontrei uma pasta.
Entre os papéis, uma folha com o nome de Raul junto a outro nome feminino, seguidos de números e locais. A letra não era familiar, mas o conteúdo claramente era pessoal. Meu impulso inicial foi ligar para ele, mas a razão me conteve. Se havia um segredo, eu precisava de certezas, não de desculpas inventadas. Guardei tudo no mesmo lugar, mas tirei fotos com minha câmera digital antiga. Não confiava em salvar no celular. Nair apareceu sem avisar no dia seguinte, trazendo bolo de fubá ainda morno. Entre goles de café, ela comentou que tinha visto Raul semanas antes, entrando num restaurante com um homem que não era do trabalho. Ele parecia nervoso, Helena. Ficava olhando para os lados, como quem teme ser visto, disse ela, mordendo um pedaço do bolo. Fingi não dar importância, mas cada palavra se alojou na minha mente como peças se encaixando num quebra-cabeça. Comecei a prestar atenção em detalhes antes ignorados. Os perfumes diferentes nas roupas dele, os pequenos arranhões na aliança, os sapatos gastos de tanto andar em lugares que eu desconhecia. Foi numa noite quente e abafada que tudo avançou. Eu estava deitada no quarto quando ouvi o celular dele vibrar no criado mudo. Raul nunca o deixava por perto quando estava em casa. Uma mensagem piscava na tela. Assim que ela dormir, me ligue. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a calma. Deitei novamente, fechei os olhos e respirei fundo. Minutos depois, ele atendeu a ligação. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas uma frase veio clara como um trovão. A porca está dormindo agora. É só uma questão de tempo e nosso plano vai se concretizar. Fiquei imóvel, mantendo a respiração controlada para não levantar suspeitas. Por dentro, sentia um fogo queimando. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava, mas estava claro que falavam de mim e que havia um plano. Enquanto ele tramava ali, sem imaginar que eu estava acordada, algo dentro de mim despertou. Não seria uma esposa ingênua esperando o destino agir. Se Raul tinha um plano, eu teria o melhor. Bloco 2. Naquela madrugada, olhando para o teto escuro do quarto, comecei a traçar mentalmente meus próximos passos. Não sabia todos os detalhes ainda, mas uma coisa era certa. Quando Raul voltasse da próxima viagem, não encontraria a mesma mulher que fingia dormir ao seu lado. Acordei na manhã seguinte com uma estranha tranquilidade. Era como se depois daquela frase ouvida na escuridão, algo tivesse se rompido dentro de mim. Não o medo, mas a confiança cega que eu ainda mantinha. Passei o dia fazendo tudo normalmente. Lavei roupa, varri a varanda, preparei o almoço. Mas por trás de cada gesto comum, minha mente trabalhava incansavelmente. Precisava descobrir exatamente o que Raul pretendia. O problema era que ele raramente deixava rastros evidentes. Até que, ao trocar o forro da gaveta do criado mudo dele, encontrei um pequeno caderno de capa preta. Entre anotações aparentemente sem importância, uma página saltou aos meus olhos. Datas, valores em dinheiro e siglas estranhas. E ao lado, um nome. Silas. Nunca tinha ouvido Raul mencionar esse nome. Aquela tarde, fui à casa de Nair com a desculpa de devolver um prato. Na cozinha dela, que cheirava a pão de queijo recém-saído do forno, confessei em voz baixa. Nair, acho que Raul está escondendo algo sério. E não é coisa boa. Ela arregalou os olhos como quem já suspeitava. Homem que fala demais no telefone escondido, Helena, nunca está rezando o terço. Você tem que abrir o olho. Voltei para casa determinada. Não esperaria que a verdade viesse até mim. Comecei a preparar meu próprio plano. Abri uma conta bancária separada, movi discretamente alguns pertences importantes e guardei documentos essenciais em lugar seguro. Com a ajuda de um primo que trabalhava em cartório, consegui cópias autenticadas de tudo relacionado à casa e ao terreno. Os dias passaram e Raul avisou que faria outra viagem. Apenas sorri e disse, vá com Deus, enquanto ele saía sem desconfiar de nada. Na segunda noite de sua ausência, o telefone da casa tocou. Atendi sem pensar, e uma voz masculina disse sem se identificar. Diga a Raul que está tudo pronto. Quando ele chegar, é só assinar.
Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder friamente. Pode deixar, ele vai receber o recado. Naquele momento, tive certeza. A viagem dele não era apenas negócios, e pelo tom urgente do homem, percebi que havia pressa para que algo fosse assinado. 2 semanas depois, Raul retornou. Eu estava na sala costurando quando ouvi o portão bater. Ele entrou com expressão cansada, mas ainda com aquele ar calculado que eu havia aprendido a reconhecer. Quando nos cumprimentamos, notei que evitava olhar diretamente nos meus olhos. Como foi a viagem? Perguntei com fingida naturalidade. Cansativa, mas produtiva, respondeu, indo direto para o quarto e largando a mala sobre a cama. Minutos depois, ele me chamou. Helena, preciso conversar com você. Aquele era o momento que eu vinha esperando. Mas antes que ele pudesse abrir a boca para falar do tal plano, eu já estava preparada para surpreendê-lo de um jeito que jamais imaginaria. Entrei no quarto devagar, mantendo o mesmo semblante tranquilo que vinha praticando diante do espelho. Raul estava sentado na beirada da cama, mãos entrelaçadas, como quem busca coragem. Sente-se, Helena, disse ele, apontando para a cadeira ao lado. Obedeci, cruzando as pernas e apoiando as mãos no colo. Ele pigarreou e começou. Você sabe que a vida é feita de mudanças, não é? Pois bem, chegou a hora de tomarmos um rumo diferente. Um rumo diferente? Repeti como se não entendesse. Sim, eu conheci uma pessoa, e para sermos francos um com o outro, já não faz sentido mantermos nosso casamento. Não quero brigas, não quero confusão. Quero apenas que assine alguns papéis e siga sua vida. Vai ser melhor para todos. Enquanto falava, empurrava discretamente uma pasta preta na minha direção. Pedi para ver e abri. Dentro estavam documentos que, à primeira vista, pareciam de separação, mas olhando com atenção, percebi que havia também uma escritura da nossa casa, já preenchida com outro nome. Não o dele, mas o tal Silas que eu tinha visto no caderno. Levantei o olhar e perguntei com uma calma que o desconcertou. E se eu não assinar? Ele forçou um sorriso. Vai acabar assinando. É só uma questão de tempo. Mal sabia ele que esse tempo já tinha acabado. Respirei fundo e me levantei, deixando os papéis sobre a cama. Raul, enquanto você estava viajando, aproveitei para colocar minha vida em ordem. E veja só, descobri umas coisas interessantes. Por exemplo, que a casa não está mais no seu nome há dias. Está no meu. Fiz a transferência legalmente, com todos os documentos e registros no cartório. E só para constar, já falei com o advogado. Qualquer tentativa de me tirar daqui será tratada como invasão. Ele arregalou os olhos, a cor fugindo do rosto. Você não pode ter feito isso, gaguejou. Posso sim, e fiz. Fui até a cômoda e tirei da gaveta o envelope com as fotos que tirei das anotações e das páginas suspeitas do caderno dele. Coloquei tudo sobre a cama. E sabe o que mais? Essas informações já não estão mais só comigo. Se algo acontecer comigo, Raul, muita gente vai saber exatamente o que você estava tramando. Bloco 3. O silêncio que se seguiu foi pesado. Raul respirava rápido, como quem não sabia se gritava ou saía correndo. Seu rosto alternava entre palidez e vermelhidão. Agora, Raul, se quiser mesmo mudar de rumo, mude. Mas não tente passar por cima de mim, porque desta vez não vai conseguir. Saí do quarto, deixando-o sozinho com os papéis que de repente se tornaram inúteis. No corredor, senti uma onda de alívio me invadir. Eu tinha virado o jogo antes mesmo que ele pudesse fazer o primeiro lance. Naquela noite, Raul não jantou. Ficou trancado no quarto, andando de um lado para outro, abrindo e fechando gavetas, como se buscasse desesperadamente algo que pudesse lhe devolver o controle da situação. Eu, por outro lado, preparei um prato simples, sentei à mesa da cozinha e comi com calma, saboreando cada garfada. Era a primeira refeição em semanas em que não sentia aquele nó no estômago. Quando fui me deitar, ele já estava na cama, virado para a parede. Fingiu dormir, mas percebi pela respiração que estava acordado.
Resolvi não dizer nada. Queria que ele pensasse na minha reação, que imaginasse cada possível passo que eu poderia dar a seguir. Na manhã seguinte, encontrei Raul na sala, vestido para sair. Não disse para onde ia, e eu também não perguntei. Apenas observei enquanto ele fechava a porta com mais força que o necessário. Aproveitei sua ausência para telefonar discretamente para o advogado. Dona Helena, como todos os registros da propriedade estão em seu nome, nada poderá ser alterado sem sua autorização. Ótimo, doutor. Quero que fique atento a qualquer movimentação estranha. Passei o resto do dia ocupada com afazeres comuns. Lavei roupa, cuidei das plantas, varri a calçada. Mas por dentro estava alerta, esperando pelo próximo movimento dele. Não demorou muito. No fim da tarde, Raul voltou acompanhado de um homem alto de terno cinza, o tal Silas. Os dois entraram sem pedir licença, como se ainda tivessem autoridade sobre a casa. Helena, começou Raul, com um tom quase triunfante. Este é meu amigo Silas. Ele vai me ajudar a resolver nosso pequeno impasse. Olhei para Silas e sorri levemente, como quem cumprimenta um conhecido de longa data. Ah, sim, o Silas. Nome curioso, já ouvi falar dele. Raul ficou visivelmente desconfortável. Silas, por sua vez, parecia medir minhas palavras com cuidado. Viemos para chegar a um acordo rápido, disse ele, tentando soar cordial. O único acordo possível, interrompi, é que vocês respeitem a minha casa e a minha vida. E antes que pensem em qualquer outra coisa, saibam que todos os documentos já estão com meu advogado. Qualquer movimento suspeito e vocês terão mais problemas do que imaginam. Raul tentou interromper, mas continuei. Ah, e sobre aquela frase que você disse ao telefone, Raul, sabe? Aquela da porca dormindo. Pois é, eu estava bem acordada e gravei. O silêncio tomou conta da sala. Silas lançou um olhar fulminante para Raul, como quem acabava de perceber que estava lidando com um amador que não controlava mais a situação. Vamos embora, disse ele secamente, virando-se para a porta. Raul hesitou por um instante, mas o seguiu sem olhar para trás. Fechei a porta e encostei-me nela, respirando fundo. Sabia que ele não desistiria tão facilmente, mas naquele momento era eu quem tinha a vantagem. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter o silêncio de antes, mas já não era o silêncio sufocante que me oprimia. Era diferente, era de alívio. Ainda assim, eu sabia que Raul não tinha aparecido ali para dar um último adeus. Ele estava apenas recuando para tentar outro golpe. Nair, sempre curiosa, veio me visitar e quis saber os detalhes. Contei apenas o suficiente para que entendesse que eu estava no controle. Helena, eu sempre disse que você era mais esperta do que ele imagina, comentou, tomando seu café com aquele ar de satisfação. Mas não baixe a guarda. Segui o conselho. Comecei a anotar tudo. Ligações suspeitas, visitas inesperadas, até carros que paravam na rua mais tempo do que deviam. A cada detalhe, eu ficava mais preparada para qualquer tentativa dele. Foi então que recebi uma ligação do advogado. Dona Helena, chegou ao meu conhecimento que seu marido tentou, sem sucesso, abrir um processo para contestar a propriedade da casa. Sem sucesso? Perguntei. Sim. O juiz indeferiu na hora. Os documentos estão todos corretos e protegidos. Sorri sozinha. Era um alívio saber que o primeiro passo dele tinha falhado, mas a maior satisfação veio alguns dias depois, quando o próprio Silas apareceu sozinho na minha porta. Preciso falar com você, disse ele, parecendo desconfortável. Sério, não gosto de me meter em confusão. E seu marido, digamos que ele não foi completamente honesto comigo. Pensei que estava investindo em um negócio, mas descobri que era outra coisa. Não quero mais envolvimento. Sábia decisão, respondi. Mas diga, por que veio me contar isso? Ele hesitou antes de responder. Porque sei que ele não vai parar. E, sinceramente, depois do que vi, acho que a senhora merece saber que ele anda devendo muito dinheiro. Pessoas perigosas. Aquelas palavras caíram como um alerta. Não que eu sentisse pena, mas era informação que poderia se virar contra mim se eu não tomasse cuidado.
Naquela noite, tranquei a porta e sentei-me à mesa com todos os papéis e provas que havia guardado. Montei uma pasta completa, com tudo organizado, e deixei uma cópia na casa de Nair. Se Raul tentasse algo, a verdade sairia antes mesmo que ele percebesse. E não demorou. Poucos dias depois, ele apareceu de surpresa com o semblante abatido, quase derrotado. Precisamos conversar, disse num tom baixo. Olhei para ele sem me levantar. Sobre o quê, Raul? Sobre como você tentou me enganar e ainda perdeu tudo? Bloco 4. Ele baixou os olhos, murmurando algo que não conseguia entender. Naquele instante percebi. O homem que um dia tentou me intimidar estava encolhendo diante de mim. Raul respirou fundo, ainda com o olhar preso ao chão. Pela primeira vez em muito tempo, não havia arrogância em sua postura. Ele parecia apenas cansado. Eu não sabia que as coisas chegariam a esse ponto, murmurou, evitando me encarar. Acredite ou não, Helena, não foi assim que imaginei. Cruzei os braços. Mas foi exatamente assim que você tentou fazer. A diferença é que não conseguiu. Ele suspirou, e como quem já não tinha mais forças para lutar, disse: Vou embora. Só preciso pegar algumas coisas. Acompanhei-o até o quarto, mantendo distância. Raul colocou algumas roupas numa mala, pegou um par de sapatos e uma caixa pequena que não me interessava saber o que continha. Quando passou pela porta da frente, parou um instante e olhou para trás, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas balançando a cabeça e saindo, fechando o portão atrás de si. Fiquei ali parada, ouvindo o som dos passos dele se afastando na calçada até sumirem completamente. A sensação não era de vingança, mas de libertação. Não precisei gritar, nem me humilhar, nem implorar. Apenas usei a verdade e a razão para defender o que era meu. Nos dias que se seguiram, a vida começou a ganhar outro ritmo. Abri as janelas para deixar o sol entrar. Reorganizei a casa ao meu modo, sem medo de alguém criticar ou controlar cada movimento meu. As noites voltaram a ser tranquilas, sem ligações escondidas nem cochichos suspeitos. Nair passou a me visitar com mais frequência, trazendo bolos e histórias. Sentávamos na varanda, tomando café e observando o movimento da rua. Às vezes, ela comentava: Engraçado como você parece mais leve agora. E eu realmente estava, pela primeira vez em muito tempo. Sentia que minha vida estava nas minhas mãos, sem planos ocultos contra mim, sem alguém à espreita esperando me derrubar. Até o jardim parecia florescer mais rápido. Talvez fosse impressão, ou talvez fosse apenas o reflexo do que eu sentia por dentro. 2 semanas depois da saída de Raul, recebi um envelope oficial. Era o pedido de divórcio, com todos os termos já respeitando a divisão de bens que eu havia garantido. Assinei sem hesitar. Aquele papel não representava uma derrota, mas o início de uma nova fase. No mesmo dia, decidi fazer mudanças na casa. Pintei as paredes da sala de um tom mais claro, troquei as cortinas pesadas por outras mais leves, doei móveis que nunca gostei, mas mantinha por insistência dele. A cada objeto que saía, sentia um peso sendo removido dos meus ombros. Certa manhã, tocaram a campainha. Era o carteiro com um pacote registrado. Quando abri, encontrei documentos de uma conta bancária no exterior, em nome de Raul e Silas, com valores consideráveis. Havia também um bilhete. Para sua segurança. Desculpe pelo que aconteceu. Não tinha assinatura, mas reconheci a letra de Silas. Guardei tudo no cofre que havia instalado recentemente. Nunca se sabe quando precisaríamos de um seguro extra. As estações foram passando. O verão abafado deu lugar a um outono ameno. As folhas das árvores do quintal começaram a cair, cobrindo o chão com tons de laranja e marrom. Eu varria aquelas folhas todas as manhãs, sentindo o ar fresco no rosto e pensando em como a vida pode mudar quando menos esperamos. Uma tarde, enquanto regava as plantas, vi Nair se aproximando com um jornal nas mãos. Seu rosto tinha uma expressão que misturava surpresa e preocupação. Você viu isso? Perguntou, estendendo o jornal.
Na página policial, uma pequena nota falava sobre a prisão de um homem envolvido em esquemas de fraude imobiliária. O nome era familiar: Silas Mendonça. Segundo a matéria, ele havia entregado documentos que incriminavam outros envolvidos em troca de redução de pena. Entre os nomes citados estava o de Raul. Parece que o destino faz as coisas acontecerem no tempo certo, comentei, devolvendo o jornal. Naira assentiu, ajeitando os óculos no rosto. Ainda bem que você agiu antes. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, refleti sobre como tudo havia começado. As ligações escondidas, os olhares evasivos, as malas sempre prontas. Como eu havia me transformado de uma mulher que apenas esperava pelo pior para alguém que tomou as rédeas da própria vida. Algumas semanas depois, fiz algo que nunca imaginei. Matriculei-me em um curso de fotografia. Era um interesse antigo que sempre adiei por falta de tempo ou por achar que não era importante. A primeira aula foi reveladora. O professor falou sobre como a fotografia é a arte de capturar a luz em meio às sombras. Pensei em como aquilo se aplicava à minha própria história. O curso me abriu novos horizontes. Comecei a fotografar a cidade, as pessoas, as pequenas cenas do cotidiano. Vi beleza em lugares que antes passavam despercebidos. Fiz amizades, participei de exposições amadoras, descobri talentos que nem sabia que tinha. Um domingo, enquanto organizava algumas fotografias no escritório, encontrei aquele velho envelope amassado que havia descoberto meses antes. Os números e datas que pareciam tão misteriosos agora eram apenas vestígios de um passado que já não me atingia. Guardei o envelope junto com outros documentos que um dia serviram de prova. Eles já não tinham poder sobre mim, mas eram um lembrete do quanto eu havia crescido. Na primavera seguinte, o jardim explodiu em cores. As flores que plantei no outono desabrocharam com vigor, como se quisessem celebrar junto comigo. Uma tarde, sentei-me na varanda com um livro nas mãos e percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. Não era porque tudo na vida tinha se resolvido como num conto de fadas. Não era porque eu não enfrentava mais desafios ou dificuldades. Era porque eu havia aprendido que não precisava ter medo de lutar pelo que era meu. Que a força para mudar minha história sempre esteve dentro de mim, apenas esperando para ser descoberta. O vento trouxe o cheiro doce das flores do quintal. E pela primeira vez em muito tempo, permiti-me apenas aproveitar o momento, sem pressa, sem medo, apenas com a certeza de que dali em diante, quem decidia meu rumo era eu. A vida continuaria com seus altos e baixos, como sempre foi. Haveria dias de chuva e dias de sol. Mas agora eu sabia navegar nas tempestades sem perder o leme do meu próprio barco. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era a verdadeira liberdade. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.